Oi, sociedade! O tema de hoje é muito importante porque vamos falar de autoridade e confiança por meio do seu estilo. Se você está assistindo essa aula depois, seja muito bem-vindo também, temos muito conteúdo pela frente, né? Estou no DSI! Ihu! Quem mais está no DSI, gente? Eu acho que a maioria hoje que está aqui na aula já está no DSI. Comenta aqui quem vai entrar ainda no DSI, me conta. Para a gente começar essa aula com tudo, descobrir o seu estilo não vai fazer você se vestir melhor, isso é um fato. A autoridade e confiança vem de intenção de imagem, não vem de estilo em hipótese alguma. E em terceiro lugar, que a gente vai focar e vai abrir um pouquinho sobre armário, obviamente no DSI vocês têm uma aula completa de armário, desde armário inteligente até revitalização de armário, compras, fórmulas, tudo. Mas a gente também precisa entender na aula de hoje que o seu armário precisa trabalhar para você. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, eu tenho vontade de botar fogo no meu armário. Cara, você está refém das suas peças que você comprou. Olha como isso não faz sentido. Que história você está contando a ponto de chegar nesse nível? Eu estava no elevador essa semana, e aí uma vizinha minha, ela falou assim, nossa, eu vivo lembrando de você. Aí eu falei, jura, por quê? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu faço muita bagunça aqui no prédio? E aí ela falou, porque eu fico numa briga eterna com o meu armário. E aí eu não respondi nada, porque ela já tinha, na verdade, ela já tinha me procurado para fazer o DSI, mas ela ainda não estava se sentindo pronta. E aí eu falei assim para ela, na verdade eu só falei isso, né? Na hora que você se sentir pronta, eu tô aqui para te ajudar. Quando você sentir que você está com uma briga com o seu armário não tem vida. O que ele tem ali dentro são escolhas que você fez. Então, uma briga com o armário é uma briga que você tem interna. É você com você mesma. É como se você terceirizasse alguém que você montou. Entende como parece tão lógico e ao mesmo tempo é surreal pensar isso? O seu armário é reflexo de decisões que você fez, consciente ou inconsciente, de fases que você viveu, boas ou ruins, de histórias que você tem para contar, seja lá quais foram essas histórias. E o pior é que às vezes a gente tem um armário cheio de passado no presente, mas que você não consegue trazer esse armário para o presente, você não consegue, porque você está lá atrás presa em histórias e isso faz mal, isso gera aflição, isso te afasta da melhor imagem que você poderia ter hoje de si. Então é algo muito forte. Já que eu estou falando desse assunto de guarda-roupa, nós temos perguntinhas aqui. Existe um número médio de peças para ter no armário? O que vocês acham, gente? Existe um número médio de peças para ter no armário? Não, não tem. E é outra coisa que a gente precisa desmistificar. Armário minimalista, armário essencialista, tem em média 45 peças. História para boi dormir. Aí você se estressa, querendo seguir um padrão que não compete com a sua rotina. É a mesma coisa que mala inteligente, né? Colocaram na cabeça que existe uma metodologia. Cara, cada vida é única. Cada rotina é única. Sai disso que isso não vai fluir. Em relação ao meu armário hoje em dia, estou sentindo que está muito cheio. Estou praticando o desapego. Gláucia, se eu puder te dar um conselho, para todas as meninas que estão aqui, já eu falo isso no detalhe, não desapega agora. Espera o DSI começar, porque você vai enxergar a vida em peças que você não enxergava mais. O que você vai fazer agora? Você vai fazer uma regra chamada regra dos 3 Cs. Então, você vai colocar assim no seu papel, C1, como eu me vejo? Aí você vai escrever como você se vê. Letícia, como assim? Imagina você se olhando de fora, como que você se enxerga hoje? Você é frágil? Você é uma pessoa extrovertida, introvertida? Como você se vê em relação à sua imagem? Eu me vejo um pouco imatura em relação à minha imagem, eu me vejo um pouco perdida na minha intenção, eu me vejo com medo do novo, eu me vejo travada numa situação financeira ou em algo que eu criei na minha cabeça. Então, como eu me vejo? Esse é o C1. Depois você vai escrever como os outros te veem. Então, como os outros me veem? Meu Deus! Eu acho que os outros me veem assim. Tarará, tarará, tarará. Letícia, não faço a menor ideia. Você pode perguntar para alguém depois, inclusive. Mas tem que ser anônimo, senão vai ter o viés de resposta. Mas aí você vai escrever
como os outros te veem. Os outros me veem como frágil. Então, vocês me trazem isso o tempo inteiro, tá? Léo, eu quero melhorar a minha imagem porque as pessoas me enxergam como funcionária, sendo que eu sou a dona. As pessoas me enxergam como mais nova do que eu realmente sou. Então, você vai escrever esse C2, como os outros me veem. E no C3 é como eu realmente gostaria de ser vista. E aí a gente já começa a acessar o caminho da sua intenção de imagem. É um começo, assim, né, digamos. Então, eu gostaria de ser vista como a melhor consultora de imagem, ou eu gostaria de estar entre as melhores consultoras de imagem do Brasil e do mundo. Eu gostaria que as pessoas me vissem como a melhor empreendedora da minha região. Eu gostaria que as pessoas entendessem o quanto eu sou qualificada. Mais alguém, gente? As respostas deram diferentes? As respostas não são iguais, a Maria colocou. Tem muita diferença, todas diferentes, totalmente diferentes. Então, eu vou te dar uma deixa aqui, eu posso encerrar ela aqui, inclusive. Se as suas respostas deram diferentes, você precisa cuidar da sua imagem, você precisa começar o DSI, porque tudo isso aqui está interligado. Quando você tem equilíbrio visual, equilíbrio na sua imagem, a forma como você se vê é exatamente a forma como os outros te veem, que é exatamente a forma como você realmente gostaria de ser vista. Aí sim. Aí você começa a aumentar a quantidade de vendas do seu negócio, você começa a ter mais respeito, você começa a ser ouvida, você começa a ser enxergada, você aumenta o seu grau de encarreiramento. Se as respostas estão diferentes, nós temos um problema para resolver. Uma coisa muito importante, mais importante do que entender nome de estilo, é entender a expectativa do seu público observador em relação a você, que é o quê? O C2. Como os outros me veem? Será que está de acordo com o que eu deveria passar? Como é que a gente faz para fazer isso? Para você fazer isso, você precisa observar antes de ser observada. Então, observe antes de ser observada e pense antes de pensarem, porque senão você não tem mais tempo. Você precisa pensar em toda a comunicação, senão você não vai ter tempo. Escuta o que eu estou te falando. Uma vez que você chegar diante de uma situação nova, diante de uma situação de sucesso, você não tem tempo para falar. A sua imagem vai falar antes. Então você tem que pensar antes. Você precisa observar antes de alguém observar você. Bem-vinda à vida adulta. Quem descobre isso, gente, tem o ouro na mão, porque você convence através da sua imagem. Você prova através da sua imagem que você realmente é a melhor pessoa para estar ali, diante do seu marido, das suas empresas, dos seus colaboradores, dos seus filhos. Então, vamos supor, eu vou pegar uma profissão aqui, que vai ser, deixa eu ver, dermatologista. Hoje, acho que umas 30 dermatologistas que querem entrar no DSI. Então, a dermatologista chegou para mim e falou assim: Letícia, eu sou dermatologista, e aí eu tenho a minha clínica é a coisa mais linda desse mundo, e simplesmente eu tô com uma dificuldade, assim, em me posicionar, me sentir segura com a minha imagem, etc e tal, eu já sei o que o meu público espera. Aí eu falei, caramba, você tá metade do caminho, vamos colocar assim, porque tem gente que nem sabe o que as pessoas esperam dela. Então você tá na metade do caminho. Aí ela falou, eu sei porque o meu tipo de paciente é assim, assim, assim. Era um público 50 a mais, poder aquisitivo médio para high ticket, tinha mais algumas coisas envolvendo como se fosse câncer de pele e etc e tal. Aí eu falei, beleza. E aí o que você vai fazer diante desse público observador que você tem para você se vestir de acordo com o que eles esperam? E aí? Não é só saber quem vai te olhar. É saber o que você precisa entregar na sua produção para quem vai te olhar. Esse é o ponto. Essa é a virada de jogo. Essa é a virada de chave que as pessoas não entendem. Isso significa que não adianta eu chegar para Liliane Fernandes, que é vendedora, e falar assim, Liliane, vou montar um look para você aqui, ó. A partir de hoje você pega um look monocromático, amarra um lenço P&B, coloca uma bolsa de palha na sua mão e uma Fisherman bem diferentona, amarra seu cabelo minimalista, coloca um gloss bem brilhante, uma gargantilha. Pode ser uma gargantilha de bolas, bem maximalista, porque sendo vendedora você vai impactar. De fato você vai.
Mas você entendeu o que eu fiz? Como é que você vai conduzir a sua imagem pelo resto da sua vida se tem alguém montando-a para você? Não faz sentido. Você precisa entender os elementos. E esse é o tão famoso, né, e chamado elementos de design. Gente, que poder que tem os elementos de design. Visagismo, tudo que tem a ver com a sua imagem, a forma como você se projeta e constrói, ele está em cada detalhe. Então, por exemplo, nós temos linhas quentes e nós temos linhas frias. Olha as linhas verticais. Trouxe alguns exemplos para vocês entenderem. São linhas de força, controle e estrutura, são consideradas linhas masculinas e são associadas à liderança, à autoconfiança. Essas linhas são frias, então elas não expressam emoção. Olha a Mortícia da família Addams. Você acha que o look dela é assim só porque ela é assim? Não. Eles usam elementos de design para que você olhe para ela e perceba que ela é fria. Não fria de quente ou frio de gelado, gente, não é isso, mas é de afastamento. Olha como ela é macabra, digamos assim. É claro que aqui a gente tem o extremo, né, porque a ideia do personagem é esse, mas olha o cabelo reto, olha as linhas retas, tudo é reto nela, justamente para causar esse afastamento. Quando a gente fala de estrutura, olha como que é um prédio estruturado, ele tem essa linha vertical forte. Você olha e fala, nossa, que forte, olha que estrutura desse prédio. Por que você fala isso? Inconsciente coletivo. É assim que a gente reage a sentimentos através das linhas. É assim que a gente reage através dos elementos de design. Isso aqui, gente, é muito... Nossa, chegou a arrepiar. Porque isso aqui foi o que mais mudou a minha comunicação. Olha as linhas retas. E aí vocês vão entender no DSI que não é só as linhas externas, tem as linhas internas também. O caminho é longo. Olha as linhas horizontais, expressam poder e segurança, também são frias e masculinas, proporcionam conforto e estabilidade. Quando você olha para o mar assim, ó, olha a linha do horizonte, você não sente uma paz com a linha do horizonte? Inconsciente coletivo. Olha a casa linear. Ai, as pessoas buscam hoje no mercado imobiliário casas lineares porque elas querem ter conforto, não querem subir escada linear, confortável. E aí, o que as pessoas pensam de linha horizontal? Ai, não pode usar linha horizontal porque engorda. Nossa! Ai, me dá vontade, gente. Tipo assim, então me dá um treco. Tira isso da sua cabeça, não tem nada a ver. Você vai entender o que de fato engorda. Você vai entender o que faz com que às vezes você coloca uma peça e parece que você engordou 70 quilos e você não gosta disso. Você vai entender o que causa, e não é sobre linhas horizontais. Por favor, tira isso da sua cabeça. Dentro do DSI, a gente tem um exercício completo para você descobrir o seu público observador, tá? Fica tranquila. Olha as linhas curvas. Podem ser de vários tipos, mas todas trazem feminilidade. E são linhas quentes, ou seja, acolhedoras, mais emotivas. E aí a gente vai mudando de acordo com a ondulação, mais longa, menos longa, tá? Pode proporcionar paz, sensualidade, romantismo. Quando fechadas e entrelaçadas, podem ser lúdicas. Mulheres que têm black precisa equilibrar a comunicação com estrutura, e não é fazer chapinha, não é tirar o black, não é mudar quem você é para caber numa caixinha. Pelo contrário, é usar isso ao seu favor, mas tem que ter equilíbrio de estrutura, porque a gente associa inconscientemente ao lúdico. Como que é o cabelo de um palhaço? É lúdico por conta das curvas. Gente, isso é inconsciente coletivo. Então eu tenho que saber equilibrar. Olha as linhas curvas, geralmente quando é zen, quando é um mosteiro zen, olha só como que é. Justamente porque é acolhimento. Eu estou aqui para te receber. Eu estou aqui para cuidar. E aí eu te pergunto, eu tenho uma profissão onde eu cuido de um público terceira idade, tá? Que eu vou usar? Vou usar as linhas curvas ou eu vou usar as linhas não curvas, que são as linhas retas? Sendo que linhas curvas são acolhedoras e linhas retas são mais de distanciamento e liderança. Qual que você usaria se você tivesse esse público como público observador? Lembra da professora de ontem, anteontem, nem sei mais que dia que foi, são tantas aulas. Lembra da professora que a gente não queria contratar porque ela estava muito linha reta, muita estrutura, e a gente preferiu a professora que era de número 2, porque ela tinha linhas acolhedoras.
acolhedoras, mas não é tão simples como parece. Tudo isso, gente, a gente faz e estuda em visagismo e elementos de design. O mais interessante é você pensar que não existe uma resposta correta para a sua pergunta. Por exemplo, eu vou usar isso ou aquilo. A gente precisa entender também e considerar as suas linhas que são naturais. Vocês ficaram em silêncio porque a cabeça de vocês está explodindo? Tá dando para entender? Eu preciso respeitar as minhas linhas naturais para eu saber como equilibrar. Então, eu tenho as linhas naturais do meu cabelo, eu tenho as linhas naturais da minha sobrancelha. Aí, o que as pessoas fazem? Vão na dermatologista ou na odonto estética e colocam o botox e a sobrancelha aqui em cima, assim, ó. Porque alguém um dia arqueou a sobrancelha, todo mundo acha que tem que arquear, e aí fica parecendo bruxa. Bruxa da Disney. Se você reparar, todas as bruxas da Disney têm a sobrancelha assim, ó. As pessoas riem, a sobrancelha vai lá em cima. O que é isso? Falta de conhecimento. Efeito manada, acha que tá abafando, mas não tá. Lembra que eu falei? Que eu sou intencional. Será que é mesmo? Ou você só acha que tá? Porque se você tivesse, os seus Cs iam bater. Então a gente tem que criar harmonia dentro de visagismo, dentro de elemento de design e dentro das linhas e curvas que você tem naturalmente no seu corpo. Eu tenho uma cliente que ela é extremamente acolhedora, então ela tem as linhas todas curvilíneas, tem cabelo cacheado, o olhinho dela é bem bolinha, assim, o olho que eu digo a parte de fora, bem bolinha, ela é toda assim, acolhedora, fofinha, por isso que quando a gente vê alguém fofinho, fala, eu tenho vontade de apertar, acolhedora. E aí ela trabalha numa empresa de marmoraria, e está sendo engolida pelo mercado, né? Mercado majoritariamente masculino, um monte de mulher, as mulheres tudo paniquete que eles contratam para poder fazer venda, e ela lá sofrendo. Quando eu fui olhar o look dela, ela falou assim, Letícia, eu reproduzi um look muito parecido com o seu. Uma vez você falou que você estava fazendo um look que tinha estrutura, então você colocou uma calça, colocou uma blusa na parte de baixo e colocou uma terceira peça que era um blazer. E eu reproduzi o seu look. Mas ainda assim, eu não sinto que eu estou passando essa imagem. Eu falei, você percebe que você reproduziu as peças e não a estrutura? Você esqueceu da parte de analisar as suas linhas naturais e as linhas da sua peça. Então ela estava com um blazer, que era aquele blazer molinho, sabe, que ele não tem estrutura. Você não vai comunicar. Por isso que eu tô falando, não adianta você pegar e repetir o que as pessoas postam. Para você é diferente, você é única, mulher de Deus. Deus te fez assim e não era à toa, era justamente para você saber o que fazer com o seu melhor desenho. Meu black dá trabalho, viu? Dá mesmo. Tudo que é bom dá trabalho, amiga. A gente chega numa conclusão, olha, Keren, quem mais, gente? A gente chega numa conclusão que é o seguinte, isso aqui é legal de anotar, ou de tirar foto, ou de printar. Seu armário precisa ser a soma de estratégias de visagismo com elementos de design que reforcem um DNA único e uma intenção de imagem bem definida. Eu tenho uma pergunta para você. Você ainda acha que estilo é a parte mais principal do seu visual hoje? Ou você conseguiu perceber que o estilo e nada, gente, sinceramente, desculpa eu falar essa verdade, não vai mudar nada na sua vida, você está buscando a coisa errada. Você precisa buscar a coisa certa. Não é sobre estilo, é sobre intenção. Coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. Então, eu vou passar rápido aqui em algumas partes. Eu queria entrar um pouquinho em armário, mas a gente vai entrar no DSI, então lá você vai conseguir entender como você vai transformar o seu armário em uma boutique de luxo. Tem alguns truques. O primeiro truque são os básicos e essenciais. Todo guarda-roupa estratégico precisa de conectores. Quais são os seus? Então, às vezes, alguém pergunta assim, Lê, quais são as 5 peças que todo mundo tem que ter no armário? Aí eu finjo que eu tô dando uma resposta que vai servir para todo mundo, porque as pessoas querem ouvir coisas que não funcionam. Não é verdade. O seu conector vai ser diferente de outras pessoas. Todo mundo precisa de peça básica no armário, mas qual é a peça básica para a sua realidade? Ontem eu tava com uma peça básica que era uma calça jeans, a Keren veio e falou assim, eu não uso calça jeans, eu só uso saia. E aí? Como é que eu falo pra ela que ela é obrigada a ter no armário? Então não faz sentido, gente. Imagem é muito individual. Esse é o truque 1. Truque 2, ordem e clareza. Se você não vê, você não tem, por isso você não usa. Seu armário tá lotado de roupa linda, peça linda, mas você não consegue enxergar, logo você não tem. Tá? Se você não enxerga, você não usa. Simples assim, a gente aprende a fazer revitalização do armário, do guarda-roupa, todo passo a passo dentro do
DSI. Ah, e tem uma da Isa aqui. Peraí, Isa, tô chegando em você agora, hein? Lê, sempre fui acima do peso. Fiz a bariátrica e minhas roupas permanecem as mesmas, porém enormes. Na hora de comprar uma peça, me sinto perdida, porque agora sou magra e opto por roupas justas porque nunca usei. É igual a moça que colocou silicone e colocou um decotão, porque ela colocou silicone e automaticamente ela entendeu que ela tinha que simplesmente usar um decote. Não é assim. Isa, eu te convido a fazer parte do DSI e pare de comprar. Pare de comprar. Não compra mais nada, tá? Por favor. Porque ao invés de você ficar gastando em compras que não fazem sentido e não tem intenção, você investe na sua imagem direito para lá na frente você economizar horrores. Terceiro truque, fórmulas perfeitas. O que a gente falou ontem ou anteontem, não sei, não me lembro mais. Looks tem storytelling. Look tem início, meio e fim. Então, looks com storytelling intencional e que poupe o seu tempo. Se você tem 10 minutos ou se você tem 1h30, você vai se vestir do mesmo jeito. Não tem lógica. Roupa é roupa. Se você tem as suas fórmulas bem montadas e você vai aprender a montar fórmulas no DSI, igual as fórmulas que eu montei de look ontem, você vai ter a sua de dentro do seu armário. Imagina, você pega o seu bloco de fotos, como é o nome, de galeria, abre lá seu dossiê e fala, eu tenho essa fórmula aqui, amanhã eu tô atrasada, vou com ela, ou acordou e estou atrasada, deixa eu ver aqui na minha galeria essas fotos, você vai abrir sua conversa comigo, com o Letícia Secato, você vai falar, vou usar essa fórmula aqui hoje. Então não faz sentido esse negócio, já porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de me vestir bem, por isso que eu me visto. Não, meu amor, não, você não sabe se vestir porque você não sai pelada. Se você saísse pelada, essa desculpa valeria, mas você não sai, gente. A gente sai com roupa, então você abre o seu armário, pega uma roupa, coloca, muitas das vezes tira, joga em cima da cama, pega outra, tira, joga em cima da cama. O que você vai fazer é pegar uma fórmula de look pronto e vai colocar e vai sair. Você vai gastar o mesmo tempo. Para você se vestir bem, para você se vestir mal, você gasta o mesmo tempo porque você não sai sem roupa. Então esse é um truque que você vai aprender e vai mudar a sua vida. Agora sim, nossa jornada começa aqui. Você está pronta para ser intencional? É a pergunta que eu mais faço. O Descubra Sua Intenção, que é o meu curso, meu treinamento e meu acompanhamento de imagem e estilo, é um mergulho profundo na intenção de imagem, onde em 8 semanas, 2 meses, você vai aprender a construir uma identidade visual forte, autêntica, arrepiei, e estratégica. E não apenas para você se vestir melhor, mas para você ser vista, para você ser reconhecida pela sua imagem. Ou seja, eu chego em um ambiente e as pessoas me notam porque a minha imagem impacta. Você já reparou que tem mulheres que chegam num lugar, em qualquer lugar, elas não precisam falar nada, que elas já são impactantes, enquanto tem outras que são invisíveis, você nem vê. Ou que tem a imagem negativa, né, que você olha e fala, misericórdia. Quem é você hoje? Quem você quer se tornar? É um verdadeiro acompanhamento de imagem e estilo. Agora eu não compro nada, hoje saí, lembrei de você falando, não compra nada, não compra, a partir de hoje está proibido comprar roupas. Dentro do DSI, gente, você vai percorrer por todas essas áreas do mundo da moda e do mundo da intenção de imagem. Então você vai aprender a fazer teste de percepção, você vai entender o que é moda, o que é estilo, são coisas completamente diferentes, tá? Os valores invisíveis, coisas que tem dentro de você, na sua história, na sua criação. Lê, querida, Lê, queria saber sobre maquiagem, tem dias que não quero fazer nenhuma. Como não me apagar? Entra no DSI que tem um módulo só sobre maquiagem glow up em 10 minutos, você não vai precisar nem pensar, você só vai fazer. Linguagem oculta, o que eu preciso fazer na minha linguagem oculta para o quê? Para eu ter a primeira impressão perfeita. Então também vamos falar de primeira impressão. Para linhas e formas, que é exatamente elementos de design, é um pedacinho do que eu te trouxe hoje. Direção e proporção, isso aqui é muito importante, isso sim faz com que você comece a abrir a cabeça para o que dá a impressão de que você está maior e está menor, isso aqui. Nessa parte você vai entender o que acontece com o seu biotipo quando você escolhe determinada coisa. Psicologia das cores, como as cores impactam na decisão que você causa no seu cliente, no sentimento em relação a você, do seu cliente. Texturas, que é muito legal, que também tem um impacto na volumetria do seu corpo.
Estampas e padronagens, essa aula é maravilhosa, a gente vê tudo sobre estampa, como combinar, quais são as estampas clássicas, e aí a gente tem análise de ambiente e a intenção de imagem. Olha a intenção de imagem onde está aqui, gente. O nome do DSI é Descubra a Sua Intenção, então poderia ter entregue, entregado, sei lá como é que fala. Só essa parte aqui que já seria o suficiente para o curso, mas não funciona. Se você só descobrir sua intenção e não souber todo o resto, como é que você vai executar? A Mora colocou assim, tem solução para quem usa estampa e gosta? Lógico, vai ser seu DNA de estilo mais forte, vai ser a forma de você se apresentar ao mundo mais forte que você tem. Não se desapegue das suas estampas só porque você está ouvindo na internet que estampas não são mais bem-vindas, isso não é verdade. E aí a gente vai aprender também sobre equilíbrio visual. Lembra que eu falei que você tem que saber equilibrar a sua naturalidade, o seu biotipo com as peças? Qual altura eu uso? É mais acima, é mais embaixo? A blusa é por dentro, a blusa é por fora? O sapato pega meio pé, pé inteiro? Como é que faz? E aí vem armário cápsula, para quem estava doida para saber sobre armário. Ai, tem quantas peças, como é que faz, etc e tal. Voltamos para proporção e biotipo, isso aqui é muito importante. Lê, eu acho que eu sou triângulo invertido. Ah, eu acho que eu sou isso e aquilo, não tem problema, sabe por quê? Às vezes você não é triângulo invertido, ou às vezes você é, mas o que te incomoda é uma área que nem é destaque no seu corpo. E não importa se é o seu biotipo ou não, você precisa não evidenciá-la para você se sentir segura. Eu vou te dar o meu exemplo, que nesse caso, no meu caso, né, são seios, então eu não gosto de evidenciar, para você começar a pensar qual a parte do seu corpo você gosta de evidenciar e qual a parte do seu corpo você não gosta de evidenciar tanto assim. Olha, Liliane, amei esses 3 dias de aula. Imagina como é o DSI. O DSI é uma explosão, o DSI é um acontecimento no seu ano, na sua vida, e que transforma. Então, continuando aqui, a gente vai falar sobre escala e ritmo, que é basicamente o tamanho de uma padronagem em relação à outra, ou de um corte visual em relação ao outro, que também influencia muito na volumetria que você passa através da sua imagem. E aí a gente chega na parte de costuras e forros. Isso aqui é o ouro, para que você não tenha nenhum sabotador visual na sua imagem. Você tá vendo como tem tantos detalhes? Ai, Letícia, com que tempo que eu vou fazer esse curso, minha filha? Eu tenho 3 filhos. Tenho 7 cachorros. Piores que Frida Helena. Por isso que o DSI, ele é montado estrategicamente. Então, os módulos são separados por escala. Você vai ter um cronograma. Você precisa parar 20 minutos por dia, sem contar final de semana. Não precisa contar final de semana para você dar conta do DSI, porque o DSI ele é feito e pensado para mulheres da vida real, não é uma brincadeira de estilo, 7 estilos universais, gente. Já passamos dessa fase, né? E aí, acabou? Não. Temos também é muita coisa, né? Eu sei, não se assustem. Modelagem em caimento, super interessante para você entender qual modelagem vai te favorecer. Lembra os looks que a gente viu? Que eu falei, era o da G, né? Temos um probleminha de modelagem. Olha como o corpo dela tá afunilado. Modelagem errada. Caimento não está impecável. E aí a gente vem para revitalização do guarda-roupa. Você vai aprender a ter uma boutique de luxo dentro da sua casa. Olha, eu já sinto o cheiro do bambu. Gente, nessa aula a gente tem até playlist intencional para você fazer a sua revitalização. É a coisa mais chique do mundo, porque aí, nessa parte da revitalização, os meus alunos já estão no final, assim, né, do DSI, reta final do DSI. Então já tá todo mundo intencional, é gostoso. É prazeroso, a gente compartilha uma com a outra, lê, olha só, meu armário tá assim, aí eu deixei essas fórmulas montadas, gente, é assim, toda mulher deveria viver essa experiência, porque é muito perfeito. E aí, depois que você já passou por tudo, né? Entendeu modelagem, entendeu estampa, entendeu linha, entendeu tudo. Aí a gente vai para o guia de compras, porque aí sim você vai ter maturidade para comprar se necessário. Muitas meninas nem têm o que comprar ou faz uma listinha de alguns conectores. Muitos armários faltam conectores, fica a dica. Às vezes você tem o que usar, você só não tem os básicos e essenciais porque você acha que o básico e essencial é o que todo mundo fala que é e não aquilo que você precisa. Além disso, desse guia de compras, a gente também tem o dossiê da imagem, que é um dos momentos mais legais do DSI, onde você vai montar o seu dossiê e vai me apresentar. É como se fosse um TCC, mas não é difícil, porque a gente tem um modelo de dossiê pronto, onde você vai escanear a sua rotina, sua intenção de imagem, as suas inspirações, e você vai me apresentar ao vivo junto com a sua turma, e ali eu vou validar. Olha,
querem, melhora essa parte aqui da intenção, eu acho que faltou isso, isso e isso. É possível fazer o DSI usando apenas um celular? Sim, porque o DSI, ele é ministrado pela plataforma Hotmart, a maior plataforma e mais segura de cursos hoje no nosso país. Então você baixa o aplicativo da Hotmart, todas as suas aulas estão ali, você vai acompanhando, responde os exercícios, tudo normal. Pode ser tanto pelo celular, como pelo tablet, computador, em algumas televisões também funciona para assistir às aulas. Além de tudo isso, né, você tem um acompanhamento de 2 meses com quem? Comigo, meu amor. Você não vai aguentar mandar look para mim. Acordou? Montou seu lookinho, tira uma foto e me manda. No início do DSI eu não falo nada, eu só dou uma curtidinha, vira e mexe, eu falo lá no grupo, gente, não esquece de mandar foto, já me mandou seu look hoje? E aí, em determinado momento, especificamente depois do módulo 3, durante o módulo 3, eu começo a fazer considerações. Por quê? Primeiro eu preciso que você tenha liberdade nas suas produções, para eu entender como você se enxerga, como você está produzindo. E aí, depois, eu começo. Vamos fazer uma troca? Vamos testar isso e isso aqui? E aí você vai criando suas fórmulas. E aí quando você acerta no look 100%, eu falo, opa, temos uma fórmula, já salva, e agora a gente já pode trocar algumas peças para repetir a fórmula em outros looks. Então é assim que funciona. É respeitoso, é tranquilo, não tem nenhuma correria, não tem nenhuma pressão, nada disso. Tem uma grande parceria que a gente faz juntas porque a gente caminha juntas. São 4 mentorias ao vivo no DSI. Lei, se no dia da aula ao vivo eu não estiver aqui, no outro dia você assiste, fica gravado, e se você tiver qualquer dúvida, é só me mandar no WhatsApp. Deixa eu te mostrar os módulos bônus, para quem ficou super interessada na questão da make. Nós temos módulos bônus de perfumaria. Então, você entende sobre estilo olfativo, o que os perfumes entregam, porque perfume faz parte da intenção de imagem, sim. Então, temos um módulo completo sobre perfumes. Todos esses módulos estão inclusos nesse valor, tá, amiga? Se você fosse comprar um curso de perfumaria, já seria o valor do DSI. Parece até zoeira, né? É tão bom que parece inacreditável. Aí temos o módulo de maquiagem, módulo extra de maquiagem, com a minha maquiadora ensinando a fazer make com 10 minutos, 15 minutos e pouquíssimos produtos, que é a linha dela, inclusive eu amo. Aí nós temos bônus de autopenteado, porque sempre aparece, Lê, eu não sei o que fazer com o meu cabelo. Calma, que vai ter módulo bônus. Os bônus entram no finalzinho, antes do seu dossiê, tá bom? Porque primeiro, o mais importante é você entender a sua intenção de imagem. Não adianta nada você ter o cabelo perfeito, a maquiagem bem feita e o look tá todo errado. Então a gente foca nas prioridades. Não adianta eu tacar todo o conteúdo para vocês de uma vez, porque não vai fluir. E a gente também tem um módulo bônus exclusivo sobre sapatos, especialmente com a gerente da Jorge Bischoff.